A velha mídia está se rendendo, não tem jeito. Meu camarada, vamos ver então o que ele disse aqui. Ó. Estou muito esperançoso do Botafogo fazer uma campanha de campeão este ano, mais do que o ano passado, porque esse time é mais competitivo e o elenco é melhor. Eu critico um pouco essa história desse time ser mais competitivo. Vamos lembrar que quem fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro ainda é o Botafogo do Luiz Castro. Então, talvez esse time não possa ser chamado de mais competitivo ainda por conta dos resultados entregues. Porém, vamos lembrar que o Luiz Castro rapidinho saiu da Sul-Americana, rapidinho saiu da Copa do Brasil. E esse time pode, quem sabe, ir mais longe na Copa do Brasil do que foi o Luiz Castro, mostrando uma competitividade, se não dentro do primeiro turno, mas dentro da horizontalidade que é o nosso calendário. E sem falar que ele se classificou depois de um cenário muito adverso, começando com 2 derrotas na fase de grupos da Libertadores, vindo de uma pré-Libertadores duríssima, onde pegou o Bragantino, por exemplo, onde quase fomos eliminados se não fosse o nosso iluminado Júnior Santos, e o Botafogo passando pelo Palmeiras, chegando a uma quarta de final, quem sabe o Botafogo, se você pensar do ponto de vista da horizontalidade, do número de competições, vai poder começar a dizer que, de fato, tem um time e um elenco mais competitivo do que o do ano passado. E o que vai colocar cereja no bolo sobre essa competitividade lá em dezembro, sem dúvida nenhuma, vai ser o segundo turno. Por quê? Embora o Botafogo possa não ter feito um primeiro turno tão primoroso e competitivo quanto o do Luiz Castro, do ponto de vista de resultado, 3 pontos na tabela, mas se ele for mais linear, tiver um aproveitamento melhor no segundo turno, na soma dos opostos, o nível desse Botafogo esse ano vai ter levado o Botafogo mais longe, por exemplo, terminando dentro de um G4, ou quem sabe até campeão brasileiro, pelo menos eu penso dessa forma. E cada vez estão esquecendo, chegando gente nova, que não viveu o ano passado, não quer saber disso, quer saber de agora. O time está se reforçando, é líder, chegando gente nova. Contra o Vitória, jogou sem o Tiquinho e o Bastos, que tem se destacado. Chegou o Savarino, fez 2 jogos, 2 gols. Durante o jogo, perdeu o Eduardo, tinha poupado os laterais, teve elenco para jogar. O Botafogo é mais competitivo e muito mais qualificado, com mais opções. Vai brigar até o finalzinho lá em cima, não tem jeito, destacou o Mauro Naves. É isso mesmo, meu camarada? É isso, mano. Assim, a única certeza é que esse time vai brigar por tudo. O que vai sair daí, ninguém sabe, mas assim, acho que está muito claro que vai brigar realmente até o final, como o Mauro Naves colocou. É claro que assim, há sempre uma desconfiança, né, em relação à mídia tradicional, o que ela pensa sobre o Botafogo, quais são as expectativas dela para o time, etc. A gente sabe muito bem. E até mesmo esse movimento de ficar comparando com 2023 e dizer que 2023 já foi esquecido, é uma forma de rememorar 2023 e, de alguma maneira, incutir isso no elenco do Botafogo. O que me parece que está muito bem resolvido na cabeça de todo mundo ali. A gente não vê isso nas entrevistas dos atletas, eles fazerem menção ao ano passado. O Arthur Jorge, que é muito pragmático aí, né? Muito ponderado nas suas falas, também não faz qualquer tipo de alusão a 2023. Nem mesmo o Diferente do Thiago Nunes, que lembrava de 2023 a cada entrevista, né? Porque é uma muleta, né? Essa questão, né, do psicológico afetado era uma muleta para o Thiago Nunes justificar o péssimo desempenho da equipe sob a gestão dele. Então, assim, eu acredito que do ponto de vista dos atletas isso já foi superado e está na hora da mídia superar também. A verdade é essa. Boa. O TP Pipa está dizendo aqui, Luiz Castro nos iludiu, foi comprar cigarros e nunca mais voltou. Sou atleticano e concordo que o Botafogo é forte candidato ao brasileiro. Olha que legal aí. A gente sempre tem a presença de torcedores. Seja muito bem-vindo, torcedores de outras torcidas, né? Seja muito bem-vindo, meu camarada. Vamos fazer um debate saudável e honesto aqui, torcendo aí para o Atlético Mineiro se recuperar, beleza? Para correr atrás desse Cruzeiro aí, que virou SAF outro dia, mas está entregando um resultado de tabela, né? Mais interessante do que o da SAF do Atlético Mineiro até agora, né? Então vamos lá, ó. Vejam que interessante. Você sabia que o Botafogo fez 17 pontos fora de casa e 16 em casa? Está buscando pontos fora. Normalmente falamos que a estratégia é fazer um empate fora e ganhar em casa. O Botafogo está ganhando fora.
fez mais pontos do que lá em casa. Isso daqui que ele está dizendo é uma coisa que eu falo todas as semanas. Eu venho aqui no Flash Score e eu mostro a tabela do Campeonato Brasileiro, ó, classificação, e eu mostro ela sempre pelos 3 vieses que o Flash Score nos dá. Então, aqui esse site, ele nos mostra a tabela, como não poderia deixar de ser. Tá aí o Botafogo na liderança, com 33 pontos, empatado com o Palmeiras, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Saldo de gols, 13 para cada lado. A diferença é que o Botafogo fez 2 gols a mais. Embora tenha também sofrido 2 gols a mais em relação ao Palmeiras, o que importa no final do dia é o número de gols feitos, que é o terceiro critério de desempate. Porém, se você for olhar a campanha do Botafogo em casa, e essa é a beleza desse site, que de uma forma muito fácil ele te mostra a campanha, a tabela de classificação pelas campanhas em casa e fora, você percebe que o Botafogo tem apenas a 7ª colocação. O Cruzeiro, por exemplo, está disparado na liderança, com 7 jogos em casa, 7 vitórias. O Cruzeiro é muito forte como mandante. O Bahia perdeu agora, recentemente, né? Foi no jogo contra o Cuiabá, um tropeço contra um dos principais mandantes. O Bahia estava invicto em casa também, né? O Cruzeiro ainda vai fazer o 8º jogo em casa, então pode ser que o Cruzeiro perdendo vai empatar e o Bahia vai dividir essa liderança com efetivamente aí o Cruzeiro. O próprio Palmeiras em casa já tem 2 derrotas e 1 vitória. Olha que curioso, né? Então o Campeonato Brasileiro é muito difícil. A gente está falando do Palmeiras. Olha onde é que está o Flamengo nessa tábua de classificação. O Flamengo está atrás do Vasco, do Juventude e do Fortaleza. Então percebam como é curioso você olhar o recorte da tabela por esse ângulo. Agora, mais curioso ainda é você olhar quem é o líder do Campeonato Brasileiro, olhando pelo recorte dos jogos fora de casa. Por isso que eu gosto muito de trazer números e ângulos estatísticos aqui no canal do Manel, porque os números têm aquele ditado clássico, né? Torture os números e eles lhe dirão o que você quiser. Porém, meu amigo, eles também falam muitas verdades, se a tortura for bem feita, né? E a verdade é que o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro como visitante. Assim como o pau que dá em Chico, dá em Francisco, é o que eu sempre falo para vocês. Não adianta ficar aqui só elogiando o Botafogo, a gente precisa ter honestidade intelectual no debate. Pô, o Flamengo está em 10º, como mandante, é verdade, mas olha o Flamengo fora de casa, é o vice-líder, né? E o Botafogo tem um jogo a mais. Quer dizer, o Flamengo também está sabendo buscar os pontos fora. Se o Mauro Naves diz que o Botafogo vai brigar até o fim, porque o Botafogo busca pontos fora de casa, um ajustezinho em casa vai fazer o Botafogo realmente brigar por esse título. O Flamengo também busca pontos fora de casa, o Palmeiras, que é o terceiro, também busca, e esses 3 times que não estão bem em casa, se ajustando em casa como mandantes, vão brigar por esse título. Agora eu te pergunto, meu camarada, o que você acha desses 2 temas aí, mandante e visitante? Te surpreendeu, não te surpreendeu? E por que você acha que Flamengo e Palmeiras e o Botafogo também não estão tão bem em casa como estão fora de casa? Primeiro, falando de Botafogo, aí eu coloco um asterisco aí nessa nossa posição em relação ao desempenho dentro de casa. Porque as 2 partidas em que o Botafogo não venceu dentro de casa, a primeira derrota para o Bahia e o segundo empate para o Atlético Paranaense. Em relação à derrota para o Bahia, foi o clássico jogo da linha traçada no VAR. Aquilo foi um absurdo. Então, assim, é um jogo e um gol no final, um passe completamente, né, fantasmagórico ali que o jogador Ratão lá, né, o Rafael Ratão, sai cara a cara com o John. Eu acho que um jogo atípico, tá? Pelas circunstâncias em que essa derrota aconteceu. Talvez o resultado mais justo fosse até o empate, até mesmo a vitória do Botafogo, até por conta da intervenção da arbitragem nessa partida. Então, assim, eu coloco um asterisco nesse jogo. E o jogo do Atlético Paranaense, aqui um empate, aí aqui com menos intensidade, mas ainda assim a gente pode fazer um comentário parecido nesse ponto, é a questão do suposto pênalti lá no Júnior Santos que não foi marcado, né? O empurrão dentro da área, que no jogo contra o Cuiabá foi assinalado ali o pênalti do Halter no Pita de uma forma muito, muito similar. Então, assim, eu acho que são 2 partidas em que, em maior ou menor medida, a arbitragem interferiu nesse resultado final. Mas ainda que assim não fosse, estamos falando de uma derrota para o Bahia, que ocupa ali a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro,
E estamos falando de um empate com o Atlético Paranaense, que naquele momento brigava também pela primeira colocação, e que se não fosse aquela sequência lá de tomar gols no final dos jogos, seria, né, o líder do campeonato naquele momento com sobras. Então, assim, são derrotas, são não vitórias, assim, né, para times qualificados e times que, ou seja, no presente momento ou à época, estavam brigando lá na frente também no campeonato. Nós paramos de perder em casa para Cuiabá da vida, coisa que aconteceu no segundo semestre lá de 2023, de desperdiçar pontos com Juventude, por exemplo, com o Atlético Goianiense. Então, assim, acho que isso vale a pena ser destacado positivamente em relação ao Botafogo. Já o Flamengo perdeu pontos para Fortaleza, para Cuiabá, dentro de casa. Então, são partidas em que se esperava uma vitória com maior tranquilidade do Flamengo dentro de casa. Então, assim, eu acho que é mais natural, são mais naturais os tropeços que o Botafogo teve dentro de casa, em comparação com essas outras equipes, o Palmeiras e o Flamengo, e também destacando essa participação aí da arbitragem nesses dois jogos. Não sei se isso fez alguma diferença aí para essa realidade. O que você acha? Não, acho que a análise é perfeita, concordo contigo. O Botafogo, de fato, foi atrapalhado aí pela arbitragem nesses jogos. E é isso. O Cuiabá e o Juventude, por exemplo, são clubes que sim estão em ascensão no campeonato, estão em ascensão nesse ano. O Fortaleza é um clube duríssimo, pode arrancar pontos de quaisquer times do futebol brasileiro, inclusive do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo. São jogos perigosos, né? Eu fui muito duro nas críticas ao Botafogo, quando o Botafogo perdeu para o Criciúma, aqui no canal do Manel, mas ao mesmo tempo é preciso reconhecer os méritos e as qualidades de todos os adversários. O próprio Vasco, né? A gente pegou o Vasco numa crescente muito grande, então talvez o Vasco tenha sido um adversário que teria sido facilmente batido pelo Botafogo em rodadas anteriores, e naquela não foi. O momento no futebol brasileiro, ele conta muito. Os clubes não são tão regulares. Por exemplo, quando você vai para o contexto do futebol europeu, você vai para um contexto onde o Arsenal é muito regular, o City é muito regular, o Real Madrid é muito regular, né? E no futebol brasileiro, os clubes não têm ainda esse padrão de regularidade. Tirando o Palmeiras e o Flamengo nos últimos anos, que têm sido clubes regulares, de 60% de aproveitamento no mínimo, coisas do tipo, todos os outros são extremamente irregulares. Uma temporada São Paulo está bem, na outra ele está mal. Dentro do mesmo campeonato, ele encara 4 derrotas consecutivas, daqui a pouco ele encara 6 vitórias consecutivas. É uma loucura o Campeonato Brasileiro. Uma outra loucura também, que na verdade não é tão loucura, mas é uma coisa legal de reparar, é que se você for olhar aqui na forma, onde você está vendo os quadradinhos verdinhos à sua direita, repara que até a 5ª colocação, todos os quadradinhos dos mandantes são vitórias, à exceção do Bahia e do Juventude. Um empate apenas e uma derrota. Então, é muito significativo que até a 5ª posição você tenha apenas 2 tropeços dos mandantes, né? Se a gente está falando de um universo ali de 5 jogos, 5 vezes 5, de 25, né? De 25 jogos, apenas 2 tropeços. Quando você olha pelo recorte dos times fora de casa, olha como é que bagunça muito mais, né? Jogar fora de casa definitivamente é muito mais difícil do que fora. Diante dessa realidade, eu valorizo ainda mais a posição do Botafogo estar liderando o Campeonato Brasileiro como mandante, né? Ou melhor, como visitante, porque é muito mais difícil. O Botafogo tem feito o dever de casa mais difícil e está, como o Caio destacou aí, né, atrapalhado pela arbitragem, dentre outras coisas, mas não fazendo talvez o dever de casa em casa da forma como deveria. Embora a campanha em casa seja maravilhosa, porque a rigor, se você for prestar atenção, o Botafogo tem um empate e uma derrota em casa. Isso não é nada absurdo. Isso não é nada absurdo. Você tem clubes como o Flamengo, que tem 2 derrotas e um empate em casa. Então, qual o problema do Botafogo ter um empate e uma derrota? Uma coisa no universo de 7 jogos. É uma coisa absolutamente comum aí que pode acontecer no Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, Manel, se você for dar uma olhada aí nessa tabela, eu acho que ele está ranqueado por pontos em casa, né? Só que tem equipes aí que tem mais jogos em casa do que o Botafogo. É verdade. O Botafogo, por Então, assim, exemplo, tem 7 jogos, o Palmeiras já tem 9. Isso daí é outro ponto importante.
Então, assim, teria que pegar um percentual aí, né, de aproveitamento. Aí É sim, a verdade, gente vai verdade. ter Bem colocado. um dado mais concreto, né? Porque, por exemplo, o Vasco está na nossa frente aí, mas empatou duas e perdeu duas, né? Então, é porque realmente tem 2 jogos a mais portanto, ali 2 vitórias a mais, enfim, não sei. Na verdade, um empate a mais, né? Então, tem que analisar isso aí direitinho, né? Não, show de bola. Galera, você que está chegando agora aqui no canal do Manel e ainda não largou o dedo no like, larga o dedão no like, se inscreva no canal do Manel.